Cristo falou de uma época em que nada secreto permaneceria escondido. E quando todos os segredos seriam gritados dos telhados. Essa é uma citação bíblica. O crescimento do registro telepático tenderá finalmente a desnudar a humanidade da privacidade, na qual se pratica o mal. E aí, de novo, eu faço essa associação com a internet, né? Porque hoje em dia as notícias se espalham muito rápido. Até a cultura do cancelamento, que é uma coisa ruim, tem o seu lado positivo. Porque as pessoas ficam um pouco mais maquiadas no que elas iriam fazer. É uma maneira, não a mais correta, né? Se a gente for pegar na pedagogia, isso seria heteronomia e não autonomia, segundo Piaget, né? O indivíduo não faz porque ele entende que é o correto, mas ele faz para não ter nenhum tipo de repreensão. A gente observa isso na indústria, por exemplo. A empresa coloca lá, ganha um selo de empresa amiga do meio ambiente. Na grande maioria das vezes, ela faz isso para não ter multas e porque tem certificações que são hoje obrigatórias. Mas tudo bem, ainda assim é um jeito de se regular. Então, aqui, né, o que o texto fala, as pessoas cometerão atos maus, mas estes serão reconhecidos por seus semelhantes, e nada do que fizerem será realizado em segredo. Então, de novo, eu acho que a gente já está muito avançado nesse sentido, porque poucas coisas, tem sempre uma notícia que vaza, alguém que tirou uma foto, que gravou. A gente está vendo isso na nossa política agora, nesses escândalos recentes, a gente já viu outras vezes. O que o tibetano fala aqui é que isso vai ficar num ponto ainda mais elevado, que a gente vai conseguir perceber as auras uns dos outros e falar, nossa, Tereza, você tá meio ruim hoje, hein? Vamos dar uma melhorada aqui. E aí, né, para esse sentido de uma cobrança, mas que tenderá para um desenvolvimento, né? Ó, alguém ou algum grupo estará ciente das tendências na vida da pessoa, e mesmo dos incidentes que ela satisfaz alguma demanda de sua natureza inferior. O fato dessa possibilidade atuará como um grande impedimento, um impedimento muito maior do que vocês podem imaginar. O ser humano é de fato guardião do seu irmão, e esse guardar assumirá, num primeiro momento, a forma de boicotes e sanções. Dessa maneira, o crime e a tendência de fazer o mal serão gradualmente erradicados. Então, de novo, né, não é o correto, não é o desenvolvimento esperado, mas talvez seja a forma como a gente vai conseguindo aí limitar essas atuações no mal. Eu acabei de, né, a gente teve o escândalo do Epstein agora, né, tanta gente envolvida, não, os desdobramentos ainda não foram dados, mas o escândalo foi revelado, então eu acho que a gente está num caminho aí para isso, né? É, é tipo isso. Vai, já tá melhorando, já tá melhorando. Imagina quantas coisas que eram feitas que ninguém nunca sabia, né? Então, pelo menos, né? Aí, aqui, ó, um outro trechinho diz assim: o grupo dos comunicadores telepáticos nutrirá a semente da interação telepática no mundo. E assim tecerá aqueles fios que finalmente estabelecerão a ponte na atual lacuna entre o visível e o invisível, tornando possível o novo mundo. Um mundo em que a morte, como a conhecemos, será abolida e será estabelecida uma treinada e universal continuidade de consciência. Então, aqui, lembra que a gente estudou, para quem estava com a gente, para quem não estava, eu faço um contexto, tá? Mas a gente estudou que a forma da hierarquia se exteriorizar, ela tinha muito a ver com as organizações não governamentais, um número cada vez maior dessas. Hoje a gente chama de OSC, né, o OSCE, Organização da Sociedade Civil. Aí depois, a própria Nações Unidas era um plano de exteriorização da hierarquia, e o tibetano fala de 10 grupos sementes.
que teriam determinadas metas, fariam determinados modelos de meditação, determinados planos de estudo que ajudariam na exteriorização depois dos iniciados e até finalmente dos grandes seres e possivelmente até do próprio Cristo. E o primeiro grupo que ele chama, que ele deu o nome, ele chamou de comunicadores telepáticos. Na verdade, o livro que ele deu, que seria o tema de estudo desse grupo, é o livro Telepatia e o Veículo Etérico, que é o que eu fiz uma síntese para esse nosso cursinho. Então, em alguma forma, de alguma medida, a gente está buscando, então, contribuir com esse grupo. Existem grupos no mundo que têm essa finalidade específica, ser um grupo comunicador telepático. Então, o que que eles fazem? Reuniões como essa que a gente está fazendo, né? De meditação, com esse tipo de leitura, para construir mesmo uma forma de pensamento, uma ideia, e esses fios, né? Essa rede que possivelmente fará com que a gente possa se comunicar telepaticamente. E aí o link que ele faz aqui no seguinte é a gente tendo essa capacidade de se comunicar telepaticamente, essa lacuna, essa separação que a gente tem com quem fez a transição não vai mais acontecer. Porque morreu uma pessoa que eu gosto, mas eu consigo me comunicar com ela, percebe? Claro que eu vou ter ainda assim uma saudade do corpo físico, mas eu vou conseguir me manter conectado a ela, eu vou conseguir trocar ideias, né? Então, e aí ele chama de um mundo em que a morte, como a conhecemos, será abolida e será estabelecida uma treinada e universal continuidade da consciência, que é o nome do livro que eu e a Beth vamos lançar no mês que vem, A Continuidade da Consciência, que é baseado em tudo isso. É por isso que a ênfase é posta no treinamento dos membros desse grupo na sensibilidade telepática. Eles serão ensinados a desenvolver a sensibilidade em três direções. Então, são três direções principais que o objetivo também desse nosso cursinho é que a gente desenvolva. Aos pensamentos dos homens em encarnação física. Então, essa é a primeira meta. É a gente construir formas de pensamento através da reflexão, que é o que a gente faz na meditação de manhã, que é o que a gente faz na meditação da lua cheia, inclusive Vesak está chegando, mas é a gente se habituar com essa ideia de construção coletiva, de a nossa reflexão não ser só para a gente ficar mais sabido, mas para a gente construir juntos uma ideia com o que cada um vai contribuir de peculiar, mas da força do grupo. E aí se juntar nessa teia, nessa rede, a outras formas, e aí então influenciar os homens em encarnação física. Pensa na chuva, né? As nuvens estão ali soltas, quando elas se encontram, elas precipitam chuva. Então a ideia é mais ou menos essa, a gente criar formas de pensamento que, unidas umas das outras, precipitem nessa psicosfera humana certas ideias aquarianas, como a gente está tentando fazer, né? De universalidade, de fraternidade, de cooperação. De manhã a gente está estudando boa vontade, enfim, nesse sentido. Então essa é a primeira meta, tá? Aí a segunda meta, as mentes daqueles que já faleceram, mas estão ativos no plano mental. Segundo o ensinamento, quando a gente morre, a alma, um dos nomes dela é princípio integrador. Então, quando ela se recolhe através de um fio que a gente chama de sutrático, esse princípio integrador recolhido, o que que começa? Um processo de desintegração do corpo físico. O corpo físico vai se desintegrando. E olha que interessante, né? Esse processo de desintegração tem um físico norte-americano que ele já publicou um artigo dizendo que esses átomos, né, nós somos aglomerados de bilhões de átomos, mas nesse processo de desintegração, eles vão se decompondo até ficarem unidades de átomos mesmo. E esse físico provou que essas unidades de átomos um dia podem ter construído um corpo de um animal, de uma pedra, de um, sei lá, né? Isso é muito interessante para a gente porque traz a ideia de que de alguma forma essa matéria também sobrevive. E se ela continua, o que dirá da nossa consciência? Né? Então eu penso que talvez daqui uns 50 anos a física consiga também provar que a consciência continua, porque já está provando que a matéria continua. Não dessa forma, mas de forma diminuta, o átomo nunca morre, né? Ele se transforma. E aí, depois que esse princípio integrador é recolhido, o nosso
corpo físico começa o processo de desintegração. Aí a ênfase da consciência é no plano emocional. Então começa uma etapa que é essa que os livros espíritas retratam muito bem. Nosso lar, violetas na janela, são essas colônias do plano astral, onde o indivíduo passa por uma série de purificações, de revisões da vida, de encontrar os parentes, volta para cá, ou fica lá atazanando, tem tudo isso, né? E aí, então, o indivíduo passa muito tempo nessas colônias e o tempo é proporcional ao quanto ele está desapegado. Quanto mais identificado com a matéria e com os planos emocionais, mais tempo o indivíduo vai ficar nesse processo. Quanto menos apegado, quanto menos identificado, ele vai passar por isso. É uma bonita, claro. Mas o ser vai passar de forma fluida por isso. Depois que ele passa por esse processo, que é o mais longo em geral, ele passa também, começa a desintegração também do seu corpo emocional. E aí ele começa, como consciência, a habitar nos níveis mentais. E aí, nos níveis mentais, ele vai ter mais a ver com reconhecimento do propósito, com onde ele tomou o caminho correto, onde ele se desviou, o que ele podia ter feito diferente, o que ele pode fazer para a próxima, sem culpa, porque o emocional já ficou para trás. Começa a ter uma visão clara acerca de qual era o plano, como que ele chegou e onde que foram os desvios aí para corrigir as tendências de desvio para a próxima encarnação. Tudo isso fica registrado num negócio que se chama átomo permanente, que é o que sobra do corpo físico, o que sobra do corpo emocional, o que sobra do corpo mental. Isso tudo é recolhido pela alma para o planejamento da encarnação seguinte. Mas por que que eu estou contando isso? Porque a segunda meta é as mentes daqueles que já faleceram, mas estão ativos no plano mental. Então, é possível que o produto das nossas formas de pensamento atinja também esses seres que estão nesse processo, nessa etapa de revisão mental. E por que que isso vai ser importante para eles? Porque eles também vão poder aprender, em alguma medida, sobre essas informações que talvez eles não tenham tido oportunidade enquanto estavam encarnados, percebe? Então, a gente pode contribuir, por isso a importância da qualidade da nossa reflexão e de que ela seja de fato mais mental e menos emocional, porque possa também conectar-se a esses seres que já estão no plano mental, nesse processo de revisão, a gente pode, em alguma medida, também ajudá-los. Também plantar sementinhas para a sua próxima encarnação, como inspiração para onde eles possam vir atuar, para onde, que tipo de mentalidade eles podem desenvolver. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Lembra, não vai ser direcionado para aqueles que estão ainda no processo de revisão e desapego do emocional, porque não é essa etapa. Essa etapa é realmente para o ser se desapegar, para ir fazer o processo seu de purificação. E tá tudo certo, a gente também vai passar por isso. Esperamos que de forma mais breve, mas vai saber, né? É o que cada um construiu em vida que vai determinar. Para a gente também não importa. O que importa é que quando a gente for fazer a nossa irradiação dessa forma de pensamento, a gente se lembre de impactá-los também, positivamente. Pode falar, meu bem. Quer dizer, então, a ter o evolução sexual mental mesmo. É um processo integrado, não tem exclusão. Então, quando o nosso corpo físico morre, tem todo esse processo de desintegração físico-etérica. Aí fica para a alma um átomo desse, que ele sintetiza essa experiência que você teve agora, como Carla. A alma recolhe isso. Aí ela fica por um tempão no emocional. Um tempão, depende de cada um, né? Aí quando ela destila essa experiência, fica um átomo do plano emocional. A alma recolhe. E aí ela vai para o processo de revisão mental. Mas esse mental também é dissolvido com o passar do tempo. Aí ela recolhe esses três átomos, físico, emocional e mental. E aí ela fica num tempo, se a gente puder, tempo não é a maneira correta, mas os indianos chamam de pralaya.
que é um tempo de espera, onde ela começa já todo o seu planejamento para a próxima encarnação a partir dessa experiência sintetizada nesses três átomos. E aí, percebe, não tem salto. Aí, quando ela decidir, quando ela formular seu plano, fala, e o karma também cooperar com isso, né? Eu vou reencarnar, tem essa vontade de reencarnar. Então, ela vai começar a construir o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico a partir desses três átomos permanentes. Porque eles sintetizaram a experiência dela. E aí, então, ela vai reunir matéria mental compatível com isso que ela deixou na última encarnação, matéria emocional compatível com o que ela deixou na última encarnação e matéria etérico-física compatível com o que ela deixou nessa encarnação. É, sempre, sempre, porque enquanto eu estiver encarnado aqui, essa manifestação tríplice. Não, 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 não. É que o mental, na verdade, para esse tipo de trabalho telepático, é a maneira que a gente pode contribuir. Do mesmo jeito que no centro espírita tem um monte de, e na apometria tem um monte de gente que contribui com o plano astral daquele indivíduo. Vem, todos nós aqui, eu acho, né? Já passou, tinha o sofredor, tem o zombeteiro, tem o bonzinho, né? Tá toda essa experiência, e eu tô falando isso brincando, mas com o maior respeito, porque eu bebi dessa fonte por muito tempo, e ainda bebo de vez em quando é necessário, mas é mais voltado para o plano astral. É um tipo de ajuda para os seres do plano astral. Esse tipo de trabalho de construção de forma-pensamento é uma ajuda possível para os seres que estão nesse ponto mental. São esses três seriam possíveis? Isso. Aí a gente vai ver depois que um dos nomes possíveis da alma é consciência. Aí essa alma, ela integra esses três, como se ela puxasse aqui, e depois esses três vão ser uma expressão dessa consciência. No nível mais amplo, né? Se a gente pegar a consciência aqui agora, é o que a gente chama de eu consciente, né, esse eu vigilante que a gente tem, né? Que ainda é um eu de personalidade, um eu pequeno, mas é um eu consciente. A alma, ela cuida de uma personalidade só, ou ela pode ter várias personalidades que são de toda forma estão comigo também, assim, tipo, da mesma nota. Só dessa, por enquanto. Nesse ponto, só dessa. Esse não pode contribuir para todos desencarnados, então se eu desencarnar hoje, não podem haver outras Não. planícies simultâneas. Não. Sim. Minha alma é suficiente. Sim, o que vai acontecer é que muitas vezes isso tudo fica registrado no seu corpo etérico, todo o seu é, desenvolvimento anterior, isso fica registrado no seu corpo etérico. Então vamos pensar que eu tenho uma clara evidência aqui, eu olhando para você, entrando em contato com o seu corpo etérico, eu posso acessar outras Vanessas, mas que são resultado do que é essa Vanessa de agora, que vai ser o resultado da Vanessa da próxima encarnação, e assim por diante. Mas ao mesmo tempo é uma só. Tem uma organização. Tem, tem. Espaço. E que na terceira dimensão, não tem espaço, não podem estar vivendo com a casa presente. Isso eu acho que sim. Isso eu acho que sim. Eu acho que talvez não seja dessa maneira que eu considero um pouco fantasiosa, mas eu acho que é possível. Isso, porque a gente ainda não compreende isso. Tempo e espaço ainda são uma limitação para a gente. Então, se a gente pensar que a gente não tem essa limitação, a gente já está caindo na ilusão. Porque hoje, se eu não acordar às 6:30 amanhã, eu não vou chegar às 7:30 no meu trabalho. Hoje a gente é condicionado pelo tempo e pelo espaço. A gente começa a dar sinais de percepção quando a gente tem um momento de êxtase, quando a gente tem, né? Mas isso não é a nossa realidade ainda. Então acho que tudo que a gente fale sobre isso, eu prefiro deixar como hipótese. Acho mais seguro, porque senão para a gente entrar num mundo fantasioso, é muito fácil e perder a mão.
Eu sou, nesse ponto, eu sou bem assim. Acho mais seguro a gente contar com o que a gente tem. Possibilidades, maravilhosas, todas. Afirmações, acho delicado. Pra acabar. E acabou todas as experiências que você falou. Vezes. Mas a gente pode ajudar esses seres que estão no plano mental desencarnado aqui e agora, com isso que a gente está fazendo. Porque eles também estão no processo, eles não são alma ainda, né? Olha o que ele fala, né? As mentes daqueles que já faleceram, mas estão ativos no plano mental. Então eles não foram para lá e ainda não estão nesse lugar, eles estão ainda vivenciando o plano mental desencarnado. Então, com esses a gente pode se comunicar e a gente pode ser de ajuda para eles. Coisa, registra. O registro acástico também tem bastante confusão nisso. Isso que a gente vê, o que eu falei, que fica no corpo etérico, lembra sempre do nosso segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Ele é uma correspondência inferior ao verdadeiro registro que fica no corpo causal. Esse corpo causal é o corpo que reveste a consciência, que a gente chama de alma. Nesse corpo causal estão todas as nossas experiências de ganho de consciência. Então lá tá tudo que eu desenvolvi ao longo dessas minhas encarnações pregressas. Tá tudo lá. Tu olha o Paulo nessa encarnação 850 fez uma boa ação, né? Tipo um HD. E o plano e o corpo etérico, ele vai ter o registro da experiência em si, percebe? Corpo causal, registro do aprendizado sintético, corpo etérico, registro da experiência. O verdadeiro, a caixa, é o que está aqui. Por isso que eu falo de novo, cuidado com essas falas, porque vai acessar, indivíduos como nós vão acessar registro acástico, corpo etérico. Até aí tá tudo bem. O que não deve é a gente achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu achar que eu acessando você, eu estou acessando o seu Akasha. Não tá. Porque primeiro, para eu acessar isso, eu tenho que acessar a minha alma primeiro. Eu tenho que estar alma consciente. Aí eu tenho essa habilidade de ver primeiro o meu. Aí depois eu vou ver o do outro. Por que que eu vou ver o do outro? Para dar palpite? Não tem sentido, não tem sentido, percebe? Então, assim, de novo, não que não seja possível, não que não aconteça, mas toma cuidado, porque tem muito mais ilusão e verdade aí. Porque, de novo, lembra, existe uma missão mesmo, que é a transferência da luz do Oriente para o Ocidente, que é o que a gente sempre chamou aqui na casinha de itinerário de Ó, né? Começa com a Blavatsky, de forma mais moderna, e vem vários, Yogananda, a própria Alice Bailey, Horich, uma galera fazendo esse movimento. Jung foi lá, veio para cá. Então, a gente está nesse movimento de transferência. Esses conceitos são todos orientais. Quando eles vêm para cá, tem distorção. Kundalini tem distorção. Registro akáshico tem distorção. Chakras, como a gente vê, tem distorção. Porque são todas simplificações de algo que de fato é profundo e verdadeiro. Então, de novo, não fecha a porta, mas não abraça ela também. Vai ali no meio do caminho, com calma, que aí é mais seguro pra gente. Obrigado, meu bem. E terceira missão, ao grupo de seres que permanecem como guardiões, obrigado, do processo evolutivo. Então, tem alguns seres que trabalham aí como esses guardiões. O que será que é isso, né? Na verdade, aqui, possivelmente, ele está se referindo também a quem concretiza as formas. Que aí a gente não vou entrar muito nesse tema, a gente pode ver isso depois, mas tem muito a ver com o que a gente chama de reino dev, ou o reino que materializa as coisas. Então a gente pode também irradiar essas formas de pensamento para esses seres, para que eles ajudem a trazê-las para a manifestação material. Com o passar do tempo, a gente vai refinando um pouco essa ideia
para ficar um pouco mais claro. Então, basicamente, primeiro ponto para quem está encarnado, que são esses aqui que estão vivendo junto com a gente, que a gente pode tentar fazer o mundo um pouco melhor. Segundo, para aqueles que estão ativos no plano mental. E terceiro, depois, para concretizar isso aqui no plano material. É complexo. Mas eu entendi Tá, pode perguntar, não tem problema nenhum. isso eu entendi. Uhum. Eu estou fechamento. Tá ótimo. Talvez eu não tenha sido claro mesmo. Esse grupo de seres é o responsável por concretizar as coisas, né? Então, por isso, também uma outra distorção, esse livro O Segredo, essas coisas, né? Mas tem um quê de verdade, porque esses seres, eles, nesse nível de consciência, eles não têm livre-arbítrio. Então, o que eu mentalizar, essa forma de pensamento que eu criei usando matéria mental, usando matéria mais emocional, porque a gente chama de forma de pensamento, mas a gente tem muito mais emoção do que um pensar claro, ele vai fazer tudo para aquilo acontecer. Porque é o dever dele. Ele foi criado para manifestar, pensando no princípio das correspondências, né? O reino humano desenvolvido, os mestres da sabedoria, eles se utilizam de devas de evolução semelhante, então eles têm uma ideia, têm um plano e usam esses devas para concretizar esse plano. Com a gente é a mesma coisa, só que numa correspondência inferior. Então, o que a gente pensa, o que a gente. É, como a gente tem muita falta de integração ainda, esse poder é dissipado, né? Por isso que quem já foi na Provida ou algumas escolas de pensamento, você tem que fazer certos exercícios para tirar o conflito e aí você cria para que aquele seu pensamento seja mais claro, potente e então atraia aqueles devas. Basicamente é esse o processo de manifestação, guardadas as devidas proporções. Então, quando a gente pensa que eu quero trazer para o planeta é, cooperação, fraternidade, liberdade, eu não devo me esquecer de que eu vou precisar de energia elemental, porque são eles que vão promover isso de verdade no mundo, através do que a gente pode chamar, sei lá, de um milagre ou de uma coisa que precipitou, é a energia dévica atuando ali. Ah, passou um anjo, de repente era, sabe? É nesse sentido. Então, a gente não deve esquecer, dentro do processo criativo, de que a gente precisa desses seres, porque senão também fica só aqui no plano das ideias. Eles que trazem de fato para a manifestação. Obrigado por você ter perguntado, porque eu acho que a minha fala não tinha ficado clara. Com certeza, com certeza, com certeza. Porque eles não têm livre-arbítrio ainda. Então, por isso que. Lembra que eu falei daquele livro do Lee Visser, da Formas Pensamento? Ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim: uma mãe que o filho está preocupado. Ela está preocupada com o filho que saiu à noite. Está lá dirigindo. Essa forma de pensamento que ela cria, com todo o amor que ela tem, com toda a boa intenção, aquilo vai ficar um escudo de verdade. Então vai proteger mais até do que a gente pensa. Claro também que se a outra pessoa desvia muito, né? Abre outras possibilidades, também está pedindo, né? Mas se andar meio na linha, essa proteção. Por quê? Porque essa forma de pensamento ela vai fazer de tudo para se concretizar, para concretizar. E aí tá uma intenção positiva, gente, né? Lembra que a gente viu que o que mais promove a função telepática é o amor? Então, um amor fraterno é o primeiro ponto para de fato existir uma interação telepática. Então, eles não têm ainda discernimento e nem livre-arbítrio. Então, sempre. Pensou uma coisa que não é boa, principalmente sobre você, cara. Eu sei que é sutilíssimo, mas desconecta. Fala, meu, não quero atrair isso pra mim. Cancela. Cancela, pense em outra coisa, respira, sei lá. Tela azul. Por isso que existe uma certa confusão, né? Porque o reino deve coabarca tanto os elementais menores quanto o que a gente chama de anjo. Só que esses estão num nível mais elevado. Esses já têm livre-arbítrio e tal. O que que você acha?
Ah, sim, mas eu já tô pensando numa mãe da nova era, que ela não irradia medo. Que ela já irradia uma proteção, um escudo. Mãe da nova era. Mas com certeza, Má, se ela fica preocupada, é o que o Minas estava falando. Ela tá trazendo. Sim, com certeza. Não, nem pensou bobagem, já dissolve esse pensamento. Eu gosto, mano, dessa ideia. É muito bolha. Mas pensa sempre isso. Esse pensamento, para qualquer coisa, isso é muito. A gente está brincando, mas é muito verdadeiro. O que eu estou pensando vai me ajudar a chegar no meu objetivo ou vai me obstruir? Sempre pensa nisso. Se vai obstruir, cara, desconecta, pensa outra coisa, vai ver uma série, vai ler um livro, faz um grounding ali no chão, pra, sabe, pra desconectar disso mesmo. Porque. Come um pedaço de boa, tá melhor. É, isso. É isso. Desconectar dela. Ó, isso que a Paulinha falou é muito verdade. A Provida é uma escola de pensamento bem interessante aqui foi aqui no Brasil. E eles falam que quando você tá. Quer falar? Fala você. Não, pode falar. Provida. De Maria, então, sei lá, dinheiro, de Maria. Meio lúdica até, né, Paula? Porque aí você desconecta daquele padrão. Alguma abordagem, né? De repente. Ah, e é muito legal, porque quando a gente consegue rir, né, da gente, meu, você tá identificado, né? Em alguma medida. Uma das características que distingue os servidores mundiais é que praticamente não existe uma organização externa que os mantenha integrados. Então, o que é uma das coisas que a gente vai falar até na palestra de domingo é que uma das coisas que a LSBN quis trazer para o mundo é essa ideia de um grupo de servidores do mundo que não tem uma religião, que não tem uma organização, mas são todas as pessoas que trabalham do seu jeito, mas conscientemente pelo desenvolvimento da consciência planetária. Pode ser ali na sua casa, no seu entorno, mas aqueles seres que verdadeiramente trabalham para o desenvolvimento da consciência. A gente forma uma rede. Por mais que a pessoa não saiba, a alma dela sabe, porque a alma dela está direcionando a atuação dela para um desenvolvimento de consciência. Então, se a gente sabe e a gente pode, através da nossa visualização, nutrir essa rede, aí, por mais que aquele indivíduo não saiba, mas ele está conectado a essa rede. Então, essa rede vai chegar nele, vai fortalecer o trabalho dele, vai fortalecer a iniciativa dele. E aí, sei lá, vai de repente, parece mágico, mas não é mágico, é tudo um trabalho de construção. Mas vai chegar um recurso para aquela OSC, vai chegar um negócio. De novo, não é milagre, é porque tem uma rede que está nutrindo. E esse é um dos nossos objetivos. Quando a gente pensa no novo grupo de servidores do mundo, é sustentar essa rede, é irradiar para essa rede. Porque para que cada indivíduo, onde está, do seu jeito, do seu grupo, da sua organização, da sua religião, possa ser beneficiado por esse coletivo, né, por essa coletividade. Eles se mantêm unidos por uma estrutura externa de pensamento e por um meio telepático de interrelação. Por mais que não saibam, tem uma sensibilidade. Quando a gente sabe, é muito melhor, né? Porque a gente pode atuar mais conscientemente. Os grandes seres estão assim conectados e podem, diante da menor necessidade e com o mínimo dispêndio de força, entrar em sintonia uns com os outros. Eles estão todos sintonizados numa vibração
específica. Agora eu preciso do cabo. Obrigado. Então, percebe? É por isso a importância de, de algumas literaturas que falam que alguns mestres estão encarnados com corpo físico lá no Tibete. Vocês vão ler isso em vários livros. E eu sempre me perguntava sobre isso, mas por que tá com corpo físico, né? Não precisa, né? E aí, refletindo muito, lendo muito sobre isso, é muitas vezes um jeito de estar aqui ancorado no corpo, no plano físico e poder, através dessa irradiação telepática, alcançar pessoas que não seriam tão responsivas se viesse essa qualidade de um outro plano. Então, estar no plano físico para eles é muito laborioso, porque eles não têm mais nenhum tipo de identificação ou necessidade, mas ainda assim o fazem por conta dessa necessidade de comunicação telepática. A Helena Blavatsky, em uma das suas biografias, ela conta que o tempo que ela morou em Londres era muito difícil, porque era uma cidade, Londres era naquela época, século XIX, a maior cidade do mundo, a cidade mais populosa do mundo, né? Era a sede do Império Britânico que ocupava o globo todo, praticamente. Então ela dizia que era muito difícil ela fazer as meditações dela, os contatos telepáticos com os mestres, estando naquele local de intenso ruído. É, mas nos grandes centros todos é assim, porque tem muita gente. Nós estamos aqui conversando, mas o que está pensando no churrasco, no que vai fazer amanhã, não é. Isso é tudo do ponto de vista telepático, por mais que esses pensamentos sejam, na maioria das vezes, a gente nem poderia chamar de pensar de verdade, porque não tem uma direção, não tem um objetivo, não tem uma clareza, mas ainda assim tem estrutura mental e tem estrutura bastante emocional. Isso forma um bloqueio para o tipo de radiação telepática que a gente almeja. Por isso que né, a gente vive na cidade, mas é importante ter momentos de recolhimento, é importante estar em ambientes mais fora desse tipo de ruído, para que esse tipo de contato possa acontecer com mais fluidez, com mais facilidade. Tem um dos mestres que não deu o nome, ele se chamava o tibetano chamava de apenas mestre P, que era o responsável. Eu falei já para vocês uma vez, ele foi o responsável por encarnar-se, então ele estava de corpo físico nos Estados Unidos, porque de lá ia surgir o movimento da psicologia humanista. Então ele precisava estar lá para telepaticamente irradiar aquelas ideias para aquelas mentes que já eram mais desenvolvidas. Então a gente está falando do Maslow, a gente está falando do Carl Rogers, a gente está falando de um monte de gente que encarnou ali nos Estados Unidos nesse período e que, sem saber, eles não tinham consciência, mas estavam sendo sustentados telepaticamente por um grande ser que também não precisava estar lá, que por amor ao plano e à humanidade faz essa renúncia, né? Eu acho que de caso a caso, viu, Lu? Caso a caso. Mas talvez dentre eles possam ter alguns que sim, mas depende, né, desse processo evolutivo. Não dá para generalizar. Até porque eu tenho certeza que nós já fomos monges em outras vidas, em alguma outra. Então, e nós estamos aqui, ó, bem material. Hã? Como? A Márcia perguntou por que no Tibete. O Tibete é o lugar mais alto da Terra, né? O Planalto do Tibete é o lugar mais alto da Terra. Então, o ar é mais rarefeito. Você pode ver que os animais, o gado que tem lá, o York, chama, ele tem 4 pulmões, porque o ar é mais rarefeito, então ele precisa de um outro tipo de atividade. Então, lá tem menos pessoas, é, tem toda é como se fosse um lugar mais preservado do ponto de vista desse desenvolvimento aí de consciência. Ah, que legal. Começou, começou a civilização. Ah, que legal. Olha, tem só amarradas. Não tem um prédio, não. Olha que interessante. Milhares de anos atrás. Você pode
Poxa, tem algum lugar. Em algum lugar da eu também não acho. Mas eu penso que talvez, né, porque a maioria dos registros que a gente tem falam que os mestres, quando escolhem corpos, eles escolhem no Tibete. Eu penso que é por conta dessa dificuldade mesmo, de chegar, de estar. É um jeito mais preservado. Já que tem que estar aqui, né, que esteja num lugar mais preservado. Eu acho que a busca deles é por contato o tempo inteiro. A busca deles por contato telepático. Porque, eu acho que se for necessário, sim, mas não acho que seja a meta. A meta deles é buscar, eles estão encarnados para fazer contato através de impressão. Essa é a meta. É, é, não nasce de barriga. Não. Mas a meta deles é buscar o contato telepático, é irradiar, impressionar, né, trazer facetas do plano a quem puder responder e então concretizar esse plano. Com certeza, com certeza. Que era a meta dela, era essa. Ela encarnou também para isso, né? A Helena Blavatsky não era um mestre da sabedoria, mas ela era a terminologia é Arhat. Até coloquei no glossarinho que eu mandei para vocês hoje, de quarto grau. É, é um ser que não precisa mais encarnar. Ainda não é o mestre da sabedoria, mas não precisaria encarnar. Encarna com Dharma, com propósito. Então, o propósito dele era trazer essa revelação, era fazer essa ponte do Oriente para o Ocidente. Então, eles deram todo o suporte para ela. Eles precisavam estar lá para que a missão dela pudesse ser feita. Se eles não tivessem, ela ia conseguir fazer em alguma medida, mas não. Ela participou. Quem estava aqui na palestra lembra, ela participou da Guerra de Unificação da Itália, ela rodou o mundo inteiro. Onde tinha algum movimento de expansão de consciência, ela estava vindo. A vida dela foi para isso, mas também porque os seres estavam dando sustentação para ela. É bonito, né? É bem inspirador. É bem inspirador, né? É bem inspirador, é. Vamos ler mais um trechinho? Esse processo de comunicação telepática sempre esteve em funcionamento entre os adeptos, iniciados e discípulos sêniores que estejam em corpo físico. Agora, o funcionamento desse processo deve ser estendido e firmemente desenvolvido pelo grupo emergente de servidores mundiais, que constituem em embrião o Salvador Mundial. Correspondência de novo. Se a gente tiver um grupo de verdade de servidores do mundo, ele vai invocar o Salvador. Percebe? De novo, não adianta a gente falar que, mas o Cristo vai voltar, o Cristo vai salvar. Ele só vai se essa estrutura tiver crescido e desenvolvida. Senão não tem porquê. É lei da economia. Por que que ele vai? Vai falar de novo o que ele... Mal é mal entendendo o que ele falou, né? Então é sempre importante a gente lembrar que a hierarquia trabalha a partir da lei da economia. Economia de recursos, né? O que que é economia? O conceito de economia para a gente é a otimização de recursos, né? A hierarquia trabalha o tempo todo assim. Ela não desperdiça. Ela é abundante, mas não desperdiça. Então isso a gente precisa ser também abundante, mas sem desperdício. Até agora, um outro trechinho. Até agora, os discípulos que trabalharam isolados, exceto quando relações kármicas os revelavam uns aos outros, e a intercomunicação telepática esteve confinada basicamente à hierarquia e aos iniciados, e ao seu trabalho individual com cada discípulo. Contudo, considera-se, não que seja, tá? Considera-se possível agora estabelecer uma condição semelhante e uma relação telepática entre os discípulos no plano físico. Então, o que que ele está falando aqui? Que já está estabelecido? Não, mas que existe a possibilidade. Então, por isso que a gente está estudando, porque a gente acredita, tá? Ele disse aqui, ó, tem uma possibilidade. Pode ser que a gente consiga ou não, mas tem uma possibilidade. Se tem uma possibilidade, a gente deve tentar. Então é por isso que a gente está aqui. Porque diz que a porta foi aberta.
Então a gente pode tentar participar desse movimento mais conscientemente. Tá lá esperando. Fala, Minas. Bem, acho só que a nossa atitude deve ser sempre uma atitude, e não é fácil, obviamente, mas deve ser uma atitude de compaixão amorosa. E não tipo, não quero ajudar, sabe? Não, é compreender que talvez naquele momento ela precise de outras experiências. Lembra que a gente falou do sofrimento? Às vezes a pessoa precisa de outras experiências para, a partir daquele atrito, despertar a consciência. Agora, também precisamos fazer uma análise muito franca de que tipo de ajuda eu tô. Será que eu estou oferecendo a ajuda que a pessoa precisa? Ou eu estou oferecendo a ajuda que eu quero que ela tenha? E aí, se ela não faz, ai, aquela pessoa é ingrata. Calma, né? Você está falando de você ou da pessoa? Você está tendo uma atitude de fato compassiva, misericordiosa? Eu quero realmente ir até a necessidade daquela pessoa e então tentar de alguma forma supri-la? Ou não? Eu estou querendo que a pessoa receba a ajuda que eu acho que ela precisa ter? Aí é importante também a gente olhar para qual é a nossa atitude para com isso. Se eu tenho uma atitude nesse sentido, de realmente eu quero ajudar o outro, mas eu quero ouvir a necessidade, e ainda assim aquela pessoa não está receptiva, talvez não seja através de mim. Mas eu posso deixar meu amor ali, eu posso deixar minha boa intenção de que ela encontre o seu caminho, e talvez seja através do sofrimento. Para a gente também foi assim, né? Agora, o que é importante é eu ter, de fato, um respeito empático de não querer determinar o que o outro precisa. Porque, de novo, eu não sou alma ainda para saber isso, né? Então, a gente também precisa pôr a nossa sandalinha da humildade. Eu conheço um monte de gente que, nossa, né? Quer dar uma coisa para a pessoa. Estou te dando, mas, né? Eu tô dando, sei lá. Não, não, ou até, sei lá, eu tô dando macarrão, mas a pessoa quer tomar um leite, entendeu? Só para fazer uma analogia boba. Entendeu? Isso, só foi bem melhor que aquilo. É isso aí. Não é? É isso, é isso. Não vai funcionar. Tem a minha melhor rapadura. Eu lembro, tipo assim, tem hora que eu sério, olha, a gente tá meio surreal. Isso gera na pessoa. Vamos ver, vamos ver. E tá tudo bem. E tá tudo. Como eu falei, eu só quis trazer, eu tenho certeza que não foi o caso do Minasa. Mas eu só trouxe essa fala porque eu acho que é importante a gente se observar. Eu estou falando por mim, que eu faço esse exercício direto. Eu atuo em um monte de frente, mas eu me pergunto, será que é isso? Será que é assim? Ou será que eu quero falar sobre isso? Será que eu quero fazer isso? Acho que esse é um olhar que a gente precisa ter sempre. Pequeno, às vezes a gente vem aqui, Muito bom. nossa, que legal, como que eu vou mudar minha vida? E às vezes só você é dos filhos. Exatamente. Exatamente. É só, não que você critica, é só você focar no seu propósito, focar na sua vida, fazer política também, acordar. Tipo assim, todos esses ensinamentos para as pequenas coisas, né? Realmente chegar nos grandes, na vida de todas as pessoas, né? Que seja da sabedoria, para eles chegarem nisso, eles começarem Com a certeza. positivo, E eu acho que assim, isso que você trouxe é muito verdadeiro. eles já querem, né? Mas é muito verdadeiro. A gente precisa ter, o tempo todo, a gente vai falar de integração e coerência. Eu preciso ser coerente no meu pensar, no meu sentir e no meu agir. Se eu não tenho coerência aqui, não tem contato com a alma. A personalidade, ela precisa estar integrada primeiro. Aí sim, a alma pode falar, vou usar aquele corpinho ali, ó.
inteligência, tem um equilíbrio, tem uma saúde. Se o corpo físico está doente, o que que eu tenho que fazer? Não, é importante pensar nisso, é importante pensar nessa coerência. Então, se o emocional tá, se a pessoa está por uma fase difícil emocional, ela não, gente, com todo respeito, ela não vai ter serventia para hierarquia. Não naquele momento. A mesma coisa, se ela está passando por um turbilhão mental, ou se ela está num momento kármico que ela tem que cuidar do pai, da mãe, do filho. É isso, o karma colocou ela ali, ela tem que fazer o que o karma pede. Exatamente. Ah, eu queria. Tá bom, mas o karma te colocou aqui, ó. Então você tem que fazer isso. Depois você pensa. Isso! Exatamente. Desde que eu sou professora, é a máxima Uhum. como de pensando, e o que vai fazer sentido pela gente. A gente correta muito óbvio, muito, né? É quando a gente vê que está incomodando, a gente tenta e pensa nisso, né? Pensa nesse sentido, a gente tem mais um tem pelo caminho. Tem informação, pessoas, né? Pô, estão lá, buscando, tem muita coisa, mas quando você vai ver a pessoa, tipo, não sabe nem se é a pessoa, mas não sabe, né? Pô, isso foi ruim, né? A pessoa vai, né? Não tem. Tem que ter uma coerência na definição. Tem que ter. Com certeza. Vou ler o último trecho pra gente. Aí a gente finaliza a nossa reunião de hoje, com uns minutinhos para a gente trocar. A unidade mundial, a fraternidade em seu verdadeiro sentido, o crescimento da interação telepática, a eliminação dos elementos não essenciais que servem para separar os pensamentos dos homens e produzir separatividade no plano físico, e o estabelecimento de uma verdadeira ênfase nos fundamentos da sabedoria eterna, a manifestação de uma verdadeira compreensão, a produção da unificação com a alma, o reconhecimento daqueles que pertencem ao grupo dos salvadores mundiais. Esse é o trabalho imediato a ser feito e isso deve absorver a sua atenção. Então, eu vou ler de novo, tá? A gente trabalhar em alguma forma no nosso campo de atuação, pela unidade mundial, por sermos fraternos, na medida que for possível. Né? Lembra que fraterno vem de fratelli, que é irmãos, né? É nos tratarmos como irmãos. O crescimento da interação telepática, a eliminação daquilo que não é essencial, o estabelecimento de uma verdadeira ênfase nos fundamentos da sabedoria eterna, ou seja, uma vida voltada para valores. A manifestação de uma verdadeira compreensão, a busca pela unificação com a alma e reconhecermos uns aos outros, esse é o trabalho imediato a ser feito. E isso deve absorver a sua atenção. Não são coisas simples, são várias coisas, né? Mas isso, e apenas isso, justifica o dispêndio de tudo que qualquer um de vocês tenha para dar, de amor, de vida, de tempo e de dinheiro. Essa é um pouco mais. O que ele está falando aqui, né? Que o que a gente dispensa, o nosso amor, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, devem estar focados nisso, né? Em promover uma fraternidade, em promover o crescimento da interação telepática, em separar, no fim, o joio do trigo, separar o que serve para mim e o que não serve para mim, diminuir a separatividade, promover a unidade, reconstruir meu contato com a alma. Isso é o que a gente deve fazer. E aí, semana que vem, a gente lê o último trechinho dessa parte um que, lógico, esse tempo terminamos o texto. Esse tempinho é para a gente justamente tirar dúvidas e compartilhar. Ótimo. Sim, DNA possa estar sendo desenvolvido até para ajustar essa parte telepática. De alguma maneira, a gente está suprindo essa mutação para cumprir essa mutação. eu acho que assim como é em cima é embaixo. A causa não é o nosso DNA.
É a alma que cria o seu veículo. Então, à medida que a gente responde em consciência, a alma vai atuando nos veículos mental, emocional, etérico e físico. Então, a mudança de um DNA, uma possível mudança do DNA, ela não é por si só um evento. Ela é uma resposta de algo que constrói de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas acho que é possível. É, acho que é possível. Como assim? Disso não é julgamento. Você tem percebido, eu já sua vida, estão totalmente desconectadas, já isso, assim, muito. Mas eu acho, de novo, que é de dentro para fora, né? É, isso. Isso chama otimismo ariano. Conheço bem. Conheço bem. Tamo junto, Lu. Tamo junto. Não é? É isso, é isso, é isso. Eu sou criança. Imperceptível. Isso que eu sinto sendo correndo. Tamo junto, partilha. Mas eu acho que a alegria é uma característica da alma, né? Eu acho que é. Quando a gente está conectado com a nossa alma, a gente é mais alegre, a gente tende a ser mais alegre. É, alegria da alma. Não é felicidade, é diferente, né? É outra coisa, né? E isso aí, temos um tempo ainda, né? Mas que bom que a gente está, né, nesse processo. Eu acho que o processo é legal. É. Não, e assim, eu acho que é o que a gente falava de economia, né? É não desperdiçar as oportunidades, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que dentro do ciclo mensal, o período da lua cheia é o de maior potencial de crescimento espiritual. Então, se eu tiver que, por isso que o tibetano fala, dentre tudo que vocês façam, priorizem os trabalhos na lua cheia. Por quê? Porque é onde tem maior possibilidade da sua alma se conectar com você, na verdade, até da própria mônada, falando mais amplamente, e tem a nossa maior oportunidade de serviço em conjunto. Então, se a gente aproveita essas oportunidades, cara, é o que a gente podia fazer estando aqui. Eu sempre penso nisso. Tá bom, não muito, mas tô fazendo o que é possível. Então, vamos lá, né? Não é? Cada dia um pouquinho melhor. O ano que vem, daqui 6 meses, estamos melhor que hoje. Exatamente. A gente tende, foi muito legal você ter trazido isso. A gente tende a fantasiar um pouco a questão da iluminação, né? O que que é iluminação? Cada vez que eu tenho uma perspectiva diferente da que eu tinha, é um processo de iluminação. Cada vez que eu olhei para uma coisa de um jeito diferente do que eu olhava, é iluminação. Cada vez que eu enxerguei uma situação de uma perspectiva mais ampla, é iluminação.
Então é nas pequenas coisas. A gente constrói isso de forma neural, né? São caminhos neurais diferentes. Uma neuroplasticidade é uma correspondência inferior de um processo de iluminação que acontece no meu plano mental, na minha alma, nessa construção do Antakarana, que é a ponte que conecta. Na verdade, a gente está aqui, a grosso modo, para construir o Antakarana, para construir essa ponte. Se a gente tivesse que pensar de maneira sintética, por que estamos encarnados? Para fortalecer a construção desse Antakarana, que é a ponte que liga alma e mente. É isso. Eu tenho Isso. as coisas incríveis acontecem no dia a dia dos homens comuns. É. Só que a gente não consegue chegar porque a gente está tão focado nessa coisa. Tipo assim, muito Fantasiosa. 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 e a gente que olha, não tem como você não olhar se você não se ama, se você não se cuida, se você não quer olhar para você, não tem decisão, como que você vai querer, na verdade, se você não tem que pensar bem de você mesmo, Exatamente. né? Exatamente. São essas. É cultivar um estado de presença, estar presente. Estar presente em qualquer coisa que pareça boba que eu faça tem um significado diferente. Acho também que muito, né, tem a ver com isso ainda. Então, o que a gente vê hoje, né, pegando um pouco o gancho da sua fala, o que a gente vê hoje de autocuidado, ou uma busca por auto-amor, ou por auto-perdão, ou acho que é um pouco distorcido em relação ao que deve ser. Mas também entendo que é isso, que é o que é possível hoje para a humanidade. Então a gente vê uma ênfase nas pessoas por autocuidado, mas muitas vezes está muito relacionado apenas à aparência. E aí o indivíduo se dissocia da consciência, porque a ênfase dele está em melhorar a aparência. E aí faz tudo para isso. E a gente vê quantas distorções acontecem. Ainda assim, agora sim, sendo otimista, né, Lu? Acho que é a parte inferior de algo que de fato seja um auto-perdão, que de fato seja um auto-amor, uma auto-aceitação, um olhar, se perceber, um estar presente no que você faz. Mas acho que é um caminho que a gente está trilhando, né? Isso. E uma gratidão. Que legal. No final, 2 horas. Então, como o que você quer deixar depois de tudo isso que você teve? Só que agradecer. Que é, né, a gente está nesse mundo em frente de encarnação, que é, É isso. Sim. exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. É, graças a Deus. Verdade. Isso. Vai ser dia 1º, maio. Não, mas é a primeira. Que a outra vai estar em Gêmeos já. E sexta que vem. Eu ainda não me organizei para isso. Está na minha meta, na minha to-do list. Isso. Não, esse mês tem 30, né? 29 e 30, preparação. Dia 1º é o festival, 2 e 3 é distribuição. Então, eu ainda não organizei o que a gente vai fazer. Mas está na minha to-do list aqui. Isso, ótimo, ótimo. Isso é muito legal. Eu sei que a gente está passando do nosso tempo, eu não quero atrapalhar vocês. Vamos encerrar, mas é só para a gente falar. Dentro desse ciclo, né, do ciclo de cada mês, o momento mais oportuno é a semana da lua cheia. No ciclo anual, a gente tem o que é chamado de intervalo superior, que são os meses de Áries, Touro e Gêmeos. E especialmente o de Touro. É chamado de o ápice da oportunidade de conexão, de ligação. Segundo a lenda, é onde o Buda, de fato, faz esse processo de materialização, de transforma, de expressão material. Além, claro, de toda a hierarquia, mas especialmente é um festival do Buda. Então, é o ciclo, é o período no ano, não o ciclo, é o período no ano, no ciclo anual, de maior oportunidade de iluminação. Então, por isso a gente deve colocar ênfase nele. E aí, o que a Lu falou, preparar com a alimentação, isso é muito importante. Por exemplo, eu raramente falo sobre alimentação, porque eu acho que é um tema
muito pessoal e, né, acho que não é meu papel ficar falando sobre isso. Eu sou vegetariano, mas acho que cada um entende seu momento. Porém, nesses períodos é importante não comer carne. Por quê? Uma das regras para a iniciação é a não ingestão de carne. E os festivais da Cruz Fixa, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são os momentos do ano onde as cerimônias da iniciação internamente acontecem. Então, eu não sei, pode ser que você esteja se preparando, pode ser, entendeu? A gente não sabe, a gente não tem clareza disso. Então, o que a gente precisa fazer? É deixar as portas abertas, porque pode ser que sim ou pode ser que não sei. Mas se eu já deixo a porta fechada, se fosse possível, não ia ser. Não percebe? Não é ter expectativa, mas é deixar a porta, vai que. E assim, e a gente consegue mais potência de energia, porque se não for a gente, pode ser um grupo lá na Índia, nos Estados Unidos, na África do Sul, pode ser um indivíduo lá que por essa rede, a gente está estudando telepatia, né? O quanto mais qualidade a gente trouxer para essa rede, mais campo alguém ou algum grupo vai poder se beneficiar. Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. E não só, todos, né? Todos. É por causa da dor, na verdade, da dor que é impelida a eles. Ó, eu não quero entrar nesse assunto de verdade, porque é muito polêmico e eu não estou aqui para isso, mas tem sábios que dizem que só existe guerra, morte ainda, do jeito que a gente vê no nosso planeta, por conta da relação que a gente tem com os animais. No consumo e no maltrato. Tudo. Não que seja, mas, por exemplo, a pessoa que está lá na fazenda e come, cria daquele jeito é uma coisa. Agora, essas grandes corporações que os bichinhos sofrem, né, confinamento, isso que é o ruim, né? Mas enfim, não vamos. Eu acho esse tema muito polêmico. Mas só dando só repassando uma informação, né? Que é uma regra da iniciação antiga. Não sou eu que estou falando, nem o mestre tibetano. Isso é uma regra milenar, né? Daquelas regras de ouro que a ingestão de carne obstrui esse processo. Então, como é uma possibilidade, sempre os festivais de lua cheia, principalmente de Vesak, é bom a gente cuidar, tá? Só isso. Não quero influenciar ninguém, tá? Então vamos fazer só uma meditação de encerramento, só para a gente usar um pouco a nossa capacidade telepática. Pensava nessa perspectiva de reencarnação. É isso, não é Não muito? necessariamente Não, não vai ter energia, não. mas muita coisa de vida também. E até, por exemplo, quando a gente fala de iniciação, é muito legal você ter trazido isso, porque tem uma fantasia nesse tema ainda. Ah, eu sou um iniciado, eu vou ser iniciado na maçonaria. Tem uma fantasia nisso que é um glamour, é uma ilusão. É uma ilusão. O processo de iniciação, ele é uma grande expansão, mas ele não é do nada. Ele é construído através dessas pequenas expansões. Um pequeno insight, um pequeno ahá que eu tive, isso tudo vai acumulando-se até que num dado momento cíclico essa porta se abre. E quando a porta se abre, o que muda radicalmente é a perspectiva do ser. A vida dele ainda não. O que ele vislumbrava, ele passa a ter contato. Então vamos pensar, só para tornar um pouco mais tangível. A segunda iniciação, que é chamada na vida do Cristo o batismo, é quando a gente transfere a energia do plexo para o cardíaco. Ou seja, a ênfase do indivíduo em si começa a despertar para o amor ao próximo. Quando ele passa por essa grande expansão, ele já vem, em alguma medida, tendo momentos de compaixão, de empatia, porque isso tudo é uma preparação, né? Aí chega o momento que ele tem, e ele tem uma visão, e ele enxerga aquilo. Não significa que ele vai vibrar só aqui. Significa que a porta está aberta. Ela se abria de vez em quando, por alguma coisa que acontecia, uma coisa diferente, tá? Ou no grupo, ou na meditação.
não era frequente. Agora a porta está aberta. Mas essa também tá, essa também tá, essa também tá. Vai depender de como ele vai fazer as pequenas escolhas diárias para que ele vibre de fato só aqui. Então isso também é importante, a gente não glamourizar. E ele vai precisar agora ter uma outra construção de coerência para ser uma estabilidade aqui. Porque ele está com a porta aberta, mas a vida dele foi construída aqui. Então tem um período de processo, de entendimento, de refazer, de reorganizar, para aí sim ele ser uma expressão disso. E às vezes você olha para a pessoa, ela pode estar caótica, porque ela já tem um vislumbre, aquilo que ela tinha não serve mais, mas ela ainda não vibra aqui. Ela está no processo de acomodação disso. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, mas a Marcinha tá tão desequilibrada. Cuidado, né, com os nossos julgamentos, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Às vezes a pessoa está numa crise que vai dar uma expansão de muito mais que a sua, que está aqui, ó, só falando. Com cuidado, não é? Mas é só para a gente não glamourizar essas coisas. Porque a gente tem muita fantasia no meio espiritual ainda. De muita. Não é assim, é simples, é prática, é dia a dia, constância, né? Busca por estabilidade. Nós aqui, tudo aqui tentando o processo. Mas a maioria desse inflar do ego é por ilusões, por crenças que a gente tem pela metade, sabe? Que a gente leu aqui um falou ali, e aí eu acho que aquilo é bonito, porque de fato é inspirador, mas tem que ser prático, tem que ser vivencial, senão não faz sentido. Vamos só então? Falo demais, né? Vamos lá, respira profundo e lentamente. Feche seus olhinhos, tenta se desidentificar até do que a gente está falando agora. Vamos voltar para um ponto de conexão com o eu superior, com a alma grupal. Vamos refazer o nosso anel, inspirados pela alma grupal. Procuremos rememorar as principais falas, ideias, insights que tivemos sobre os textos dessa noite. Procure deixar esse pensamento o mais claro possível, essa construção, como se você tivesse que ensinar alguém. E agora nós invocamos o amor da alma grupal para que ele unifique as nossas criações individuais e as transforme em uma criação do grupo, em uma forma pensamento criada pelo grupo. A hierarquia espiritual
como uma esfera planetária de cor azul profundo, logo acima da Terra. E nos imaginamos como parte do novo grupo. Simbolicamente, por aquela rede de trama triangular de luz dourada que envolve e abraça a Terra. Nós imaginamos a nossa forma pensamento circulando por essa rede e sendo nutrida, protegida, magnetizada pelo amor hierárquico, de modo que ela possa se unificar àquelas formas semelhantes em conteúdo, para que elas possam precipitar na psicosfera humana as ideias refletidas por nós nesta noite. Que essas ideias sejam também irradiadas ao plano mental planetário, onde aqueles seres que se encontram nesse plano possam ser inspirados por essas nossas ideias. E que os devas planetários que constroem as formas sejam também inspirados por estas formas pensamento, preparando a construção para uma nova cultura e uma nova civilização aquariana. Então, nós nos desidentificamos destas formas e vamos trazendo a nossa atenção de volta ao momento presente, ao nosso corpo, às nossas impressões, sensações, abrindo os nossos olhos. Obrigado por mais um dia de serviço, estudo e meditação. Obrigado, pessoal de casa. Vou parar a gravação.